No laboratório de mecânica básica da Universidade Estadual do Ceará, um estudante realiza um experimento com dois pêndulos simples. Um dos pêndulos possui fio de comprimento L e período de 2 segundos, ao passo que o segundo pêndulo, com comprimento de fio 21% maior, apresenta período T quando medido com o auxílio de um cronômetro. Os pêndulos são largados simultaneamente e postos a oscilar livremente. Após 1.800 oscilações do primeiro pêndulo e desprezados quaisquer efeitos resistivos, o segundo pêndulo estará. Bom, pessoal, o período de um pêndulo é dado por uma relação que diz que o período T será igual a 2π raiz de L sobre G, em que L é o comprimento do fio e G a aceleração da gravidade do local em que esse pêndulo está inserido. Outra coisa importante aqui é a relação que existe entre o período T e o comprimento L do barbante. Porque, professor, essa relação observada é uma relação direta, em que quanto maior o comprimento do barbante que prende ali o objeto que está a oscilar, maior é o período. Tranquilo? Professor, como assim maior o período? Gente, qual é a definição de período? É o intervalo de tempo observado para que o objeto complete uma oscilação. E o que vem a ser uma oscilação? Gente, vamos imaginar que o pêndulo sai dessa extremidade. Ele completa uma oscilação quando ele vai até a outra extremidade e volta para a posição original. Então ele sai de um ponto e retorna para esse mesmo ponto. Isso é uma oscilação. E o tempo observado para que isso ocorra é o que nós chamamos de período. Tranquilo? Então, na nossa questão, você tem uma situação em que você tem um comprimento L do barbante e uma segunda situação, você aumenta esse comprimento de tal forma que ele fica 21% maior. Ou seja, você aumentou o comprimento L do fio. Com isso, você vai observar que o período ele também vai aumentar. Sim, o objeto demorará mais tempo para ir de uma extremidade e voltar para o ponto inicial, para o ponto de partida. E isso faz com que o relógio fique atrasado ou adiantado. Olha só, se ele está mais lento, se ele está demorando mais para ir de um lado para o outro, significa que esse relógio ele vai atrasar. Ah, professor, verdade, né? É. Então, se você aumenta o período T, você vai observar que o relógio, em relação a uma situação normal, ele irá ficar atrasado. Ele ficará mais lento, com isso ele irá demorar mais tempo para ir de um ponto e retornar para a situação inicial. Analisando as situações que a questão fornece, você tem na primeira que o comprimento do barbante vale L. Assim, o comprimento ou o período é dado por 2π raiz de L sobre G. Mas a questão também informa que nessa configuração o período T vale 2 segundos. Ah, professor, beleza, né? Então ficamos com 2 como sendo igual a 2π raiz de L sobre quem, professor? Sobre G. Bom, ainda que se você cancelar o 2 de um lado com o 2 do outro, você vai chegar numa relação que diz que π vezes raiz de L sobre G, essa relação precisa dar igual a quanto? Precisa dar igual a 1. E a questão também diz que esse pêndulo executa um total de 1.800 oscilações, em que cada oscilação demora quanto tempo que nós acabamos de ver? 2 segundos. Então, no total, qual é o tempo para que esse pêndulo, nessa configuração, ele execute essas 1.800 oscilações? Bom, você pode fazer aqui uma regra de 3, já que você sabe que uma oscilação desse pêndulo demora um período T, que é um período de 2 segundos. Então, as 1.800 oscilações, elas irão demorar um intervalo de tempo que eu vou chamar de delta T1. Ah, professor, verdade, né? Então esse delta T1 aí, ao multiplicar, você tem um intervalo de tempo de 3.600 segundos. Na segunda configuração, a questão diz que o comprimento L do barbante terá um aumento de 21%. Tranquilo?
E aí, como é que ficará o período agora para essa nova configuração? Bom, professor, nós sabemos que o período t é igual a 2π raiz de L sobre G. Só que agora o comprimento L é 21% maior. Ficaremos então com a relação que diz que t será igual a 2π vezes raiz de 21% maior, gente. É como se fosse 1,21 de L, que é o comprimento na situação inicial. Tudo isso sobre quem? Sobre G, sobre a gravidade. Tranquilo? Ou ainda podemos ter que o período t será igual a 2π vezes raiz de... Gente, 1,21 é a mesma coisa que 121 sobre quanto? Sobre 100. Isso L sobre quem? Sobre G. Ah, professor, verdade, né? Porque agora tanto 121 tem raiz, como 100 possui também uma raiz. Ah, então o período t nessa nova configuração será igual a 2π vezes a raiz de 121 é 11. Raiz de 100, 10. E o que é que permanece ainda dentro da raiz? L sobre G. E você ainda pode observar que π vezes raiz de L sobre G é justamente aquele fator que nós encontramos na primeira análise como sendo igual a quanto? Como sendo igual a 1. Ah, professor, beleza, terminou, né? Bom, agora você tem que o período T será igual a 2 vezes 1 vezes 11 sobre 10. E então o período nessa nova configuração ficará igual a 2,2 segundos. E a pergunta que nós fazemos é a seguinte: durante as 1.800 oscilações que nós observamos no primeiro, esse segundo pêndulo nessa nova configuração, ele completa essas 1.800 oscilações em quanto tempo? Ah, professor, então agora o senhor vai fazer uma regra de 3, só que para essa nova configuração e encontrar o tempo gasto para que esse corpo agora realize as 1.800 oscilações, sim. Ah, então, ó, uma oscilação para essa nova configuração é feita em um tempo de 2,2 segundos. As 1.800 oscilações, elas são realizadas ou ela será realizada em um intervalo de tempo que eu vou chamar de delta T2. Então se você multiplicar 1.800 por 2,2, você tem aqui um intervalo de tempo que dá 3.960 segundos. E a diferença entre os tempos aqui observados vale como delta TD, intervalo de tempo que é a diferença entre eles, será igual a delta T2 menos delta T1. Sim? Para a segunda configuração, encontramos um delta T2 que vale 3.960 segundos, menos. Para a primeira configuração, encontramos aqui o intervalo de tempo que vale quanto? Foi 3.600 segundos. Exato. Ah, professor, então fica 3.960 menos 3.600. E aí esse intervalo de tempo vale 360 segundos. Tranquilo? Professor, mas nos itens você tem aí essa diferença em minutos. Então, se você dividir esse valor por 60, você encontra esse intervalo como sendo igual a 6 minutos. Ah, professor, então o relógio na segunda configuração está atrasado. Exato. Como nós já analisamos no início da questão. E você tem um atraso de quanto? 6 minutos. Ah, então você vai olhar para o item C, que vai marcar como item correto.